Animaliza Cast. Popularizando a ciência. Olá a todos, eu sou a professora Gabriele Marisco. Eu sou Carol Pessoa. E hoje nós estamos com mais um episódio do Animaliza Cast com uma convidada bem especial que vai contar um pouquinho da história dela como médica veterinária e como que ela contribui com a sociedade, de forma geral. Seja muito bem-vinda, amiga Larissa Gomes, aqui hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que dá para começar contando um pouquinho de como as nossas histórias se entrelaçaram, né? Porque a gente, Lari, além de ser médica veterinária, ela é do direito também. E aí a primeira mensagem, eu nunca vou esquecer, a primeira mensagem que ela mandou foi na época que estava tendo eleição para a presidência da OAB, falando sobre como seria necessário, né, ter uma comissão de defesa e proteção animal para poder atuar nas causas de demandas animais aqui no município. E aí eu só fui descobrir depois que ela já estava se saindo do direito, que ela já era médica veterinária, ela omitiu essa informação. Era um segredo. Você fazia ao mesmo tempo direito mesmo? Não. Eu sou advogada já faz mais de 10 anos, mas eu não atuo. Eu ainda tenho OAB, mas não é minha praia mais. Me apaixonei pela veterinária desde a infância, mas no meio do caminho desviei e fui para o direito. Quando eu estava lá, eu percebi que não era realmente o que eu queria, não era minha paixão. Terminei o direito, fui trabalhar, não gostei, de verdade. E aí falei, não, vou fazer veterinária. Depois de alguns acontecimentos, né? É porque, assim, vou contar minha história, gente. Conte. Momento, Abra seu coração. Eu encontrei um gato que tinha sido envenenado. E eu decidi ajudar esse gato, fui salvar. Levei uma determinada clínica e, por ser gato de rua, o atendimento não foi priorizado. E ficou no meu colo esse gato e tudo mais. E esse gato, ele veio a óbito no meu colo. Ai, e foi muito triste, muito traumatizante. E nesse dia eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. O que é que eu posso fazer para mudar? E aí foi o dia que eu falei, não, eu vou me tornar veterinária. E aí, por coincidência, tinha aberto o curso aqui em Conquista. E foi quando eu decidi me matricular e tudo mais para me tornar veterinária, para poder fazer alguma coisa. Mudar a vida desses animais de alguma forma. Você foi da primeira turma? Fui da segunda. Ah, sim. Só para quem talvez seja de fora não conheça muito o contexto de Conquista, o curso de medicina veterinária aqui no município é bem recente. Então, eram realmente limitadas as opções que a gente tinha, né? Especialmente para animal de rua, era muito mais fácil para as clínicas sustentarem um preço alto, porque não tinha competição. Então, era muito difícil ajudar animal de rua. E assim, no dia eu falei, eu vou pagar, eu vou fazer tudo, eu pago, não tem problema. Só que a clínica também estava cheia, eu entendo. Uhum. Só que eles não deram preferência à emergência, né? Que atualmente a gente compreende, eu, pelo menos como veterinária, compreendo que a emergência, ela tem preferência no atendimento. E aí, no dia, eles deram preferência a atendimentos comuns, como vacina ou consulta simples. E o gato ficou agonizando no meu colo. Foi horrível. Foi uma sensação de impotência. E não dá nem pra dizer que não era perceptível a emergência, né? Era perceptível. O gato estava em sofrimento. Ele não conseguia se mexer. E morreu. Ai, gente, foi horrível. Eu sinto muito por essa situação. Mas foi um chamado. Eu encaro como um chamado vocacional mesmo. Uhum. Eu percebi que aquele dia eu falei assim, não, minha vocação é para a medicina veterinária, é o que eu quero e eu vou em busca disso. Sim. Um dos motivos de Lari estar aqui hoje também, não sei se todo mundo sabe, apesar de ter lá no formuláriozinho, tem muita gente que tem uma preguicinha de ler, né? Então, só para contar para vocês que Lari, a ideia do MedVet, né? O MedVet só começou por uma ideia de Lari. E aí eu queria que você contasse, amiga, como foi que surgiu isso, de onde você se inspirou, qual era a proposta inicial, como é que foi? Desde esse momento que eu tive esse atendimento com esse gatinho, essa experiência com esse gatinho, eu sempre busquei formas de fazer atendimentos gratuitos para animais. Então, quando eu estava na faculdade, a gente buscava projetos, tinha projeto de castração de animais de rua, sempre fui atrás de projetos. Uhum. E a faculdade terminou. E quando terminou, eu falei, e agora? Né? So what, now what? E agora? O que é que eu faço? Aí eu fui em busca do que fazer. E passando pelas redes sociais, eu dei de cara com um tipo de projeto que é semelhante ao nosso, que o pessoal fazia só vacinação
gratuita para animais de rua. Uhum. E aí eu falei assim, eu louca, tive ideia. Vamos buscar atendimento para esses animais. Uma pessoa que busca problemas, solucionar problemas, faz o quê? Acha O outra. tema sarna para se coçar. Acha outra. Eu falei assim, quem é uma doida que pode fazer isso comigo? Quem é? Quem é que toparia? Quem toparia? Eu falei assim, Carol. Carol topa. Falei, Carol, amiga, tô com um projeto pra gente fazer. Se você topar, eu te garanto o meu atendimento. E aí, Carol faz o quê, gente? Topo. Bora? Bora. Bora. E aí, esse projeto, ele envolve atendimento a animais de rua. Carol já trouxe outras, acrescentou, né, mais coisas a esse projeto, junto com o pessoal da ONG, já fez crescer, a professora Gabriela também já fez crescer esse projeto, está se tornando ainda maior do que a gente imaginava que poderia ser, graças a Deus. Aí. Atualmente, o que a gente consegue fazer, né? Tudo mediado pela ONG, né? Então, assim, com a ideia de Larissa, que eu não sabia, soube ontem. Você não leu o formulário. Pois é. O formulário tinha lá. Não li. Mas só para quem está escutando a gente e não conhece, né, a nossa realidade. Então, a gente já está na 6ª edição, né? Sexta edição. A gente está na 6ª edição, a gente escolhe um lugar que existe uma demanda e lá a equipe chega com as médicas veterinárias, a maioria são médicas veterinárias, a gente tem voluntários homens também, mas a nossa maioria de voluntários são mulheres. Então vamos falar no feminino. Então nós temos as médicas veterinárias, a gente tem os estudantes, né, de veterinária, a gente tem Laboratório, o pra laboratório, fazer realização de exames, o ultrassom quando é possível. Seus voluntários também, já falou? Aí tem a parte de educação animalista. Eu tô pensando primeiro na parte da Setorizando. veterinária, né? Tô setorizando. E a parte de... Você falou da microchipagem também? Tem a microchipagem, tem a vacinação. Né? Então, assim, tem a triagem. Começa com a triagem, aí vai pra consulta, e vacinação, o animal, ele chega, ele vai passar por uma triagem. A partir da triagem, a gente identifica qual a carência que esse animal tem. Aí vai passar pela consulta. Na consulta a gente consegue identificar se ele está vacinado, vermifugado, se ele tem a necessidade de realizar algum exame complementar. E com isso a gente tem atualmente a vacina, que é pelo projeto, a microchipagem para identificação e a gente fazer a contabilização desses animais. E aí também encaminha para a lista de castração. Justamente, que a gente está buscando ansiosamente conseguir os patrocínios para fazer essa castração. Patrocina a gente. Porque assim, a lista de animais para serem castrados, ela só aumenta, né? A gente sabe que controle populacional é só prioridade. Só assim, né? A gente tem que fazer. E não tem como a gente fazer controle populacional nessas ações veterinárias, né? Porque é uma outra demanda. Mas o interessante é que a gente a gente faz como se fosse um pré, né? Porque a gente faz os exames de sangue. Então, assim, a gente consegue ver se esse animal já tem condição, né, de ser encaminhado para a castração. Cirurgia. E, além disso, a gente consegue também dar um feedback para o tutor. A gente faz os exames, mas não morre aí. A gente tem um período que a gente pede um prazo de 1 semana a 10 dias e a gente dá um retorno para o tutor com o resultado desses exames e tratamento para esses animais e a gente faz o acompanhamento. Essa última edição foi um pouco louca, que só Jesus na causa, que as outras edições a gente tinha um número limitado de exames laboratoriais, né? Esse, Lari não pôde participar, mas foi frenético. Foram muitos exames laboratoriais. Eu quase enlouqueci para dar os retornos depois. Foi. Mas, enfim, entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Todos sobreviveram e foi um sucesso a ação, né? Porque o que é importante a gente falar, né? Aqui, e para quem se inspirar e tentar fazer uma coisa semelhante ou uma sementinha que seja. Não pensar em quantidade, e sim em qualidade, que eu acho que é uma coisa que... é uma coisa que eu tenho certeza que a gente oferece, né? Que é a qualidade. Então, a gente não está preocupado em atender o maior número de animais, até porque a gente não tem... De tem... qualquer jeito, né? A gente nem tem infraestrutura e não tem nem verba para tudo isso. Mas se a gente conseguir atender de 25 a 30 animais de forma eficiente, com todo o zelo, todo o zelo que teria numa clínica particular, né? A gente tem todo esse cuidado, o médico veterinário conversa com o tutor, faz a anamnese direitinho. Então, assim, é todo um cuidado para que esse animal que é de um tutor de baixa renda, ou que se ele for de rua, ou né, estiver ali por uma outra situação, que ele mereça, né? Ele receba aquele atendimento. E nós não estamos preocupados em quantidade, sim a qualidade. Aqueles animais, eles receberam os cuidados veterinários. Além de todo o atendimento que a gente também faz um trabalho de conscientização com o tutor e com a família.
porque justamente por serem pessoas de baixa renda, elas não têm acesso à informação de uma forma tão aberta como uma grande parte da população de Vitória da Conquista tem acesso. Então, assim, existem animais que têm esporotricose, existem animais que têm doenças que são transmissíveis para humanos, que estão dormindo junto com o tutor, que estão dentro do lar, né? E isso passa para o ser humano também. Então, a gente faz um trabalho de conscientização. A gente não é só um trabalho com o animal, é um trabalho com a família. Justamente. É integral, né? Porque, assim, não adianta dissociar, achar que as coisas estão separadas. Um animal é um grupo, o ser humano é outro, e as relações não interferem a vivência na outra, né? Mas a verdade é o contrário. Tanto a gente influencia, a gente pode transmitir doenças para eles também, e eles podem transmitir para a gente. Então, assim, agradeço ao anjo que soprou no seu ouvido, que apareceu aí na timeline, que fez a gente embarcar nessa, porque eu acho que é realmente um projeto que, na dimensão que existe hoje, do jeito que a gente faz, não existe em nenhum outro lugar. Eu também não ouvi falar, não vejo em outro lugar, não vejo nem em outras faculdades fazendo, não vejo nenhum projeto semelhante. Eu vou para a pergunta polêmica, uma opinião sincera. Ai, Jesus. Surgiu agora, essa daqui não tinha programado, não. É porque, nas comparações que a gente faz, né, se uma ONG que tem pouca arrecadação, tem pouca visibilidade ainda, em relação ao município com 400 mil habitantes, população flutuante, contando, o trabalho que a gente consegue fazer, da maneira que a gente consegue fazer. Hoje, o que a gente tem de informação? Hoje, o município está com o castramóvel em atividade e eles fazem... O que eu soube, eu gostaria... Assim, a gente foi no primeiro, né? Fez algumas perguntas, então a gente viu que realmente estavam fazendo fichas de todos. Não estavam castrando as fêmeas estavam marcando para castrar no CASA. Pelo que eu soube, das pessoas que eu conversei, não estavam informando isso de imediato, então a pessoa chegava, não informava que era só macho, né, que castrava, fazia ficha, às vezes esperava ali, para depois ser informado que não era fêmea. E nessa primeira, informaram que somente os cachorros de rua que estariam sendo microchipados. Eu acredito que cachorro de rua não foi assim, porque tem que ter para onde levar no pós, né? E da última vez que eu encontrei com a secretária, eu perguntei sobre a microchipagem, falaram que era suspensa, né? Eu queria saber, assim, na sua visão, o que seria o ideal para esses atendimentos do castramóvel, já que estão sendo feitos, mesmo que for para dispensar, se daria para aderir algumas das coisas que a gente faz no Medvet, assim, sua perspectiva, a partir da experiência que você já viveu com o nosso trabalho, né? O principal aí que eu vejo, que eu falo que poderia aderir, não só castrar, porque a gente fala que controle populacional é importante, mas controle de zoonose também é importante. Então, a vacinação seria primordial. Então, além da realização da castração, era necessário eles garantirem pelo menos uma vacinação desses animais, porque a campanha de vacinação é obrigatória, ela vai vacinar apenas contra a raiva, mas existem outras doenças, existe a parvovirose, a sinomose, que são doenças altamente transmissíveis entre os animais, e é uma vacina que poderia ser garantida pela prefeitura, pelo castramóvel. Talvez o tutor poderia... eu não sei se exatamente é livre de valores ou o tutor entra com algum tipo de valor. Sim, não é oneroso. Não é oneroso. Então, poderia entrar de forma não onerosa, porque o Estado ele garante, ele tem dinheiro. Existe uma verba. Essa verba vai para algum lugar. Então, por que essa verba não pode ir para garantir a proteção desses animais de uma forma que eles não venham a contrair doenças, né? Sim. Então, essa verba ela poderia entrar para vacinação. Então, além de castração, poderia haver a vacinação desses animais, a realização dos exames, né? E a microchipagem, não só os animais de rua. A gente precisa ter uma noção de quantos animais existem em Vitória da Conquista, quantos machos, quantas fêmeas. Então, essa microchipagem ajudaria a contabilizar a quantidade de animais que a gente tem na cidade, né? E prevenir o abandono, né? Que também que é um dos maiores motivos do microchip. Então, acho que faz mais sentido até microchipar os condutores do que os sem tutores. Porque aí você tem que identificar de onde está vindo aquele animal, né? Um animal, ele tá na rua, ele é microchipado, ele tem um dono. Existe ali, o microchip, ele é um RG,
e ele vai te dar o CPF, o CEP, tudo do tutor. do tutor. Então, esse animal ele vai ser encaminhado. Fala assim, pertence a quem? Tá doente, tá com algum problema? Mas e aí, quem é responsável por esse animal? Os animais, eles não têm consciência, mas eles são seres sensitivos, eles sentem frio, fome, eles sentem dor. Então, eles precisam de um responsável para cuidar disso, para cuidar deles. E se você um dia adotou, se você comprou ou adotou esse animal, você se torna responsável por esse animal. Então, você tem que cuidar dele de toda forma possível para você. Mas abandonar não seria uma opção. Sim, eu tava até, tipo assim, essa pergunta que eu fiz foi uma pergunta que eu me fiz, assim, quando a gente foi lá na primeira, na inauguração, digamos assim, do serviço do Castramóvel, a gente se perguntou, poxa, o que poderia estar sendo feito diferente, né? Você até conversou um pouquinho com a Ana, Gabi, conta um pouquinho como é que foi. Sobre, acho que foram algumas perguntas que você fez, né? Foi uma conversa bem rápida, né? Que tava um pouco no início, né? Tava ali muita gente. Mas o que a gente perguntou foi assim, quem é que estava sendo castrado, Sim. né? E a prioridade era só macho. E a gente observou também que se o animal tinha qualquer tipo de machucado na pata, Não castrava. Aí mandava tratar primeiro essa pata para depois voltar. Então, assim, qualquer tipo de... Empecilho. não tinha essa castração. E realizava o tratamento desse... Aí a gente não sabe A gente informar não como é que era esse sabe se acompanhamento, teve né? uma orientação, assim, de consulta veterinária para encaminhamento para depois retornar. Uma coisa que a gente observou é que, então vai lá para o CASA, né? Mas então, assim, não teve... A gente não sabe hoje, né? Como é que tá, já tem acho que uns 3 meses, né? Que foi lançado, mais ou menos. Por aí. A gente não tem um acompanhamento. A gente tentou um contato, assim, uma parceria, inclusive, para a gente dar uma troca, né? Tipo, a gente tem já listas. Porque o que a gente propôs, né? Vamos conversar com a veterinária, que eu acho que ela não teve acesso a essas informações. Em uma reunião que a gente teve com o representante da Secretaria da Saúde e com a Secretaria do Meio Ambiente, porque aqui em Conquista a gente tem essa questão que as zoonoses é com a saúde, mas o resto tudo é com o meio ambiente. Então, você tem que trabalhar com setores diferentes, com funcionários diferentes, com secretários diferentes, com verbas diferentes. E aí, o que acontece? A gente propôs que a gente já tem uma lista de animais que estão necessitando de castração, que a gente já tem o contato, que a gente já tem o microchip. Então, a gente falou assim, por que a gente não trabalha, né, de uma forma conjunta e trabalha mais tempo nos bairros? Porque, assim, é uma crítica minha pessoal, que eu acho que não é válido o que está acontecendo. Mas eu acho que se a gente quer pensar em controle populacional, não adianta a gente ficar sexta e sábado no bairro e o outro bairro, e ficar pulando de bairro em bairro. Eu acho que, então, assim, se instala lá 1-2 meses em determinado bairro e atende aquele bairro, aquelas demandas daquele bairro. Porque aí, sim, daqui a alguns anos a gente vai começar a ver efetividade naquele bairro. Por quê? Porque muitos animais daquele bairro foram castrados, né? Então, assim, a gente pegar meia dúzia ali é bom. Claro que é bom porque a gente está pensando na saúde daquele animal específico. Mas não do grupo. Mas se a gente está pensando em grupo, em controle populacional de bairro, a gente precisa ficar mais tempo lá. Então, nós já visitamos pelo menos 5 bairros diferentes, né? Então, por exemplo, aqui no Bem Querer, por exemplo, a gente já teve 2 ações. A gente tem uma lista significativa de animais que contribuiriam bastante com aquele bairro para serem castrados, que animais que já têm exame de sangue, que já têm chip, né? Então, assim, o trabalho em conjunto ele seria mais efetivo. Mas a gente não teve uma resposta até o momento. E é uma outra proposta que a gente também fez, que eu até acordei hoje pensando nisso, que é o acompanhamento dos casos de esporotricose. Porque o que acontece? A esporotricose não para de aumentar no município, não só aqui em Vitória da Conquista, mas em todo o Brasil. Eu ouvi casos agora alarmantes da região sul da Bahia também, em Itabuna a gente está com muitos casos também. E aí, assim, a gente vê os estudos mostrando a importância do acompanhamento do tratamento com o tutor. E se você observar, a maioria dos tutores que passa para a família são pessoas de baixa renda que não têm acesso à informação. Eles não sabem nem que a esporotricose passa para a família, que vai passar para mim, que vai passar para o meu filho. E é uma coisa de difícil tratamento. O tratamento ele é um tratamento longo, são 6 meses a 1 ano de tratamento, às vezes até mais. Sim, e doloroso, né? Doloroso. E aí a gente tem esse projeto, né, em parceria com a UNEX, que é da ONG, com a UNEX e com a UESB, né, que a gente tem alguns animais que são encaminhados com esporotricose e a gente faz um acompanhamento mais próximo, né. Ontem mesmo eu estive com alguns tutores,
Então, eu falo, explico que é uma zoonose, né, a importância de não abandonar esse animal, mas os cuidados para evitar contaminação em casa. Então, a gente tem todo esse diálogo próximo. E aí, a gente propôs, né, que a gente pudesse ter acesso a esses tutores que surgem lá no casa. Pra quê? Pra gente ter esse contato. Tá conseguindo dar medicação? Gabi, Tá tendo alguma demanda? acabei de lembrar que eu não comentei contigo, que nesse último encontro que eu tive com a Ana, eu reforcei que a gente teve a reunião, a gente mandou ofício, a gente tá precisando das informações e até hoje a gente não teve nenhum retorno sobre esses dados, né? A respeito da quantidade de animais com esporotricose que já passou por atendimento lá no casa, se houve óbito, se houve eutanásia. É importante a gente saber disso pra gente poder contribuir também. Então, aí eu tô lembrando agora que eu fiquei de mandar uma mensagem pra ela na segunda e eu esqueci. Vou até, terminando aqui agora, eu vou mandar uma mensagem pra ela lembrando, olha, lembra de responder o ofício, porque a gente precisa dessas informações. A gente não tá aqui em oposição a qualquer ente. A gente tá para colaborar. E óbvio que essa colaboração passa por reconhecer o que tá bom e reconhecer o que não tá tão legal pra gente ajustar. É meramente um serviço isso, em conjunto, né? É um serviço em conjunto. A gente tem que pensar, principalmente as zoonoses, se a gente for falar especificamente da esporotricose, se a gente não fizer, assim, uma força-tarefa, vai ser um desafio o controle dessa zoonose, né? Então, E é trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. Então, ontem, assim, eu tive com 5 tutores, né? Conversando, explicando. Só que depois disso, eu vou ter um grupo de alunos que ainda continua conversando com esses tutores ao longo do tratamento desse animal. Porque os estudos já mostram que o acompanhamento mais próximo com o tutor vai ter melhores resultados. Influencia demais. Com certeza. Então, assim, acabou de ser publicado lá na UFMG, que é uma referência em medicina veterinária, né? Elas estão mostrando estudos, já mostrando com a esporotricose, do grupo que teve o acompanhamento quase diário. E aí, tá conseguindo medicar? Como é que tá? Melhorou? E aqueles que não, que só vão lá uma vez por mês na consulta. Até porque, por ser uma medicação contínua, né? Às vezes, assim, o tutor vê um pouquinho de melhora, e aí tem que ter lá. Não, tem que continuar, até depois que já teve a melhora, Exato. tem que continuar com o uso da medicação. E aí, porque melhorou um pouquinho, o tutor fala assim, não, já melhorou, não precisa ficar fazendo todo dia. E aí, quando volta, Piora, aliás, quando retoma, né, os sintomas, a situação é muito mais grave. Aí a gente tem resistência para medicamento, né? Então, assim, e fora que o animal, o gato, alguns são mais fáceis e outros são mais difíceis de tratar, né? Então, assim, que é o principal... Principalmente se contamina, né? É o principal... a principal vítima. Eu vejo como vítima, né? Vítima. Eu vejo, assim, o gato como vítima. O que acontece com o gato? Ele tem um hábito de arranhar coisas. Ele gosta de arranhar. Quem tem gato em casa sabe que num sofá não sobrevive a um gato em casa. Porque ele vai arranhar para demarcar seu território. E ao fazer isso, ele vai arranhar árvores, ele vai arranhar na terra, ele vai tentar fazer isso. E por conta disso, ele vai pegar esse fungo, que é a esporotricose, que acaba passando para o humano também, através de arranhaduras, através do contato direto com esse animal. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente conversa com o tutor, a gente explica, olha, o que é uma zoonose, que ele pode pegar. Só que a gente tem que mostrar para ele que isso não é um motivo suficiente para ele abandonar o animal dele. Inclusive, que se ele abandonar esse animal vai vir um sofrimento muito grande e pode contaminar o solo. Então, assim, é uma doença... E além de ser crime, né? Porque infelizmente a gente tem ouvido relatos, né, de pessoas que abandonam os animais no tratamento, né, que matam o animal, né, assim, sem orientação médica de uma eutanásia, mas que matam na paulada mesmo, porque para acabar logo com aquele animal, só que aquele animal, ele segue contaminado. Se ele for abandonado, se ele for enterrado ali naquele terreno do tutor, vai contaminar. Inclusive, é crime enterrar o animal em terreno. Então, assim... não sabia. É crime ambiental. Não sabia. O animal ele tem que ser direcionado, né? Pode ser congelado, cremado e ser direcionado para um cemitério próprio para animal que não temos na cidade. Temos. Agora abriu. Abriu. Pet Memorial. Não, mas não é um cemitério. Não é um cemitério. Não é cemitério, não? Não, ele é um crematório. É um crematório. E ele faz... eu achava que era cemitério. Achei muito interessante, inclusive, porque eu tenho uma senhora idosa lá em casa, então às vezes eu me pego pensando, gente, a ansiedade faz isso, tá? Me pego pensando o que vai acontecer, o que eu faria e tudo mais. E eles fazem biournas. São urnas com o material cremado do animal,
que podem ser enterradas e se transformar em plantas. Sim. Ai, que Árvores lindo. e tudo mais. Mas assim, vamos retomar isso. Então é crime. É crime. Ah, é Então bom hoje, saber. né, a gente pensa assim, ó. Por exemplo, eu tenho 5 animais em casa, né? 3 cadelas e 2 gatos. E aí, o que acontece? A gente sabe que os nossos animais, eles têm um tempo de vida, né? E aí, o que acontece? Você perde o seu animal. O que você faz com o seu animal aqui em Conquista? Se você tiver condições financeiras de cremar, porque não é uma coisa barata, é caro. importante a gente falar, é por quilo. Eu já fiz um orçamento, né? caro. Então, assim, o que fazer, Larissa? Eu não estou desvalorizando quem cobra, porque é o serviço, né? A pessoa Sim, volta não, sobre- não é nem. não é Nós sobre estamos isso. questionando isso, não é sobre isso, não. Mas, normalmente, você encaminha para uma clínica veterinária para buscar ajuda. A clínica pode estar encaminhando para realizar a cremação. Muitas pessoas enterram de forma Irregular. né? irregular, que é crime ambiental. O que você pode fazer é buscar uma clínica veterinária próxima para tentar te ajudar a realizar ou a cremação ou a coleta desse animal. Normalmente, o que eu fazia era doação para estudo científico. A gente tá fazendo isso também. Eu fazia doação para estudo científico, eu encaminho, porque assim, esse animal que ele veio a óbito, ele deixou de cumprir ele deixou de cumprir sua Terminou sua jornada finalidade de de vida. vida, sua jornada com a família. Mas isso não quer dizer que ele não pode trazer conhecimento, trazer educação para outros veterinários que estão ali se formando, outras pessoas, trazer instrução e pesquisas científicas também podem ser realizadas. Então, você pode fazer doações para a UNEX, não sei se a UESB também recebe. Não, o ESB não, porque não trabalha, mas seriam para universidades, para fins, né, educacionais, Acadêmicos, né? acadêmicos e pesquisa, né? Você pode realizar a doação. É. E aí outros médicos veterinários vão aprender e vão crescer como profissionais através do uso científico desses animais. Só passar algumas informações também aqui. Eu sei que eu não sei quem foi o vereador que colocou essa indicação na Câmara, mas tem indicação para a criação de um cemitério PET no município. E tem também, isso aí foi um avanço que a ONG conseguiu através de uma reunião com a Diretoria de Vigilância à Saúde, que fosse incluído no Plano Municipal de Saúde o recolhimento dos corpos infectados de esporotricose, porque é um caso de saúde pública, né? Mas o que eu posso dizer é que eu acho que mais da metade da cidade já cometeu esse crime, inclusive órgãos públicos de enterrar. Com certeza. Não, sem contar a quantidade de pessoas que eu já vi, né, animais sendo jogados em Lixo. caçambas de lixo. É isso que eu ia dizer. Eu vi também esses porque dias. algumas pessoas, elas não têm o que fazer, não sabem o que fazer, não têm espaço para enterrar, nem sabem que é um crime. E aí a pessoa vai fazer o quê? Procura os órgãos públicos também não têm orientação. Bota numa caixa e coloca no lixo. Mas isso é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que enxergar e pensar o que fazer com isso. Quais as soluções? Né? Quais as Quais as soluções. Ô, Lari, partindo aqui pro final, vou lhe fazer a última pergunta, que a gente esqueceu em alguns outros convidados, mas vou fazer pra você, que é: o que Conquista precisa na causa animal? Ai, gente, tanta coisa. Pelo amor de Deus. Não precisa do básico, do mínimo, né? Que é o tratamento com esses animais que têm zoonoses, principalmente, porque eu falo zoonoses, porque são doenças que transmitem para o ser humano. Então, a gente tem que ter esse controle. Mas, é tanta coisa. Nossa, na minha cabeça, assim, é vacinação dos animais, é a castração desses animais, é o controle populacional, é controle de quantidade de animais por família. Existem famílias, existem pessoas que têm 20 animais dentro de casa, 30 Situação de animais, acumulação, né? situação de acumulação de animais mesmo. E controle de colônias. A gente tem diversas colônias, vou trazer assim, de gatos, por exemplo. Tem uma que eu já entrei em contato com a ONG, pedi ajuda na Urbizum. A gente conseguiu resgatar 3 pra castrar, só que aí a gente teve que parar, porque é muito difícil, sem ajuda, sabe? A gente paga do nosso bolso. Eu fui lá, no dia que eu fui fazer um atendimento, que eu contei, assim, só parei pra contar rapidinho, foram 27 gatos. Que eu parei pra contar em 5 segundos. A gente Quantos medicou gatos todos, não viu? estavam Eles estavam com escondidos? sarna, todos, e agora estão bem melhor. A gente medicou todos. Quantos gatos não estavam escondidos? Quantos gatos não estavam fora caçando? Quantos gatos não estavam dormindo? Quantos gatos não estavam... Sabe-se lá Deus. Então, em uma casa, gente, em 1 minuto que você para, você conta 27 gatos, você tem noção que são pelo menos Isso é um problema 40. de saúde pública gravíssimo. Eu acho que, assim, complementando a sua fala, Larissa, a primeira coisa é ter um olhar para isso. Isso precisa ter visibilidade. Porque, assim, a demanda está ali. Só está faltando o reconhecimento disso. Porque uma coisa que eu vejo é o seguinte: mas a gente não tem o CCZ.
que é um absurdo, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. Existe uma sentença condenatória, porque tinha que ter. Não é que a gente queria. Tinha que ter por lei. O município de Vitória da Conquista precisa. Só que não temos o CCZ. Mas quais as funções, quais as ações de um CCZ que poderiam ser feitas mesmo não existindo um prédio do CCZ? Exatamente. Né? Então, A assim... gente pode não ter a estrutura, mas a gente pode realizar o serviço. Muitos serviços, no mínimo de educativos. No mínimo educativos. Então, o que acontece? Eu tenho ouvido muitas palestras. Hoje a gente tem as ferramentas online que nos permitem assistir, né, vários materiais de vários especialistas. E a primeira coisa precisamos reconhecer e educar. E aí, precisa de verba, precisa de grana? Precisa. Mas para isso a gente precisa de política pública, né? E aí a gente precisa reconhecer essas demandas, porque é problema de saúde pública. E adotar parcerias, né? Porque nem tudo é verba. Tem muito trabalho que está sendo disponibilizado gratuitamente para o município e que o município não está abraçando. E assim, não faz mal você aceitar a ajuda de alguém. Não faz, se vocês se juntarem, se todo mundo se juntar, o projeto se torna maior, tudo se torna melhor. Então não vai fazer, ninguém é inimigo. Ninguém é concorrente. As forças precisam ser unidas, né? Porque realmente é uma demanda crítica e a gente está observando que se não houver uma intervenção, a gente só vai ver pior. Com certeza. O nível de animais que a gente tem no município, então a questão de controle populacional. Você sai na rua, você vai encontrar pelo menos, no mínimo, aí, um grupo de uma matilha de 10 cães. Em qualquer lugar que você for. Em qualquer lugar. Se você for perto do hospital de base, gente... Não tem um bairro que salva. Não tem um bairro que salva. Então, assim, a gente precisa do olhar. Precisa do olhar maduro, né, dos profissionais que atuam nessa área e dos órgãos públicos. E da gente, né, da ONG, da universidade, acompanhar, incomodar, exigir, porque é o nosso papel como sociedade. Com certeza. É nosso dever e é nosso direito também, mesmo porque as coisas que você comentou, Lari, em relação ao controle de zoonoses, vacinação, vermifugação, tudo isso está na sentença. Por que não está sendo respeitada a sentença? Então, assim, se faz um atendimento parcial para dizer que há um cumprimento parcial de sentença, mas deixa coisas muito básicas para trás. E é lamentável. Eu não gostaria de encerrar esse Animaliza Cast num tom tão triste, mas eu acho que assim a gente pode pensar nas nossas ações futuras, que a gente vai seguir lutando, né, fazendo a nossa parte, buscando e acionando quem quer que esteja no poder, porque, como o Gabi falou, é nosso direito, é nosso dever como cidadãos, né? E o meio ambiente é responsabilidade de todo mundo. Então, não é de um, não é de outro, não é só do Estado. A gente não joga tudo nas costas do município, do Estado, da Federação. É dever nosso, é dever dos nossos vizinhos. A gente tenta disseminar, né, essa semente para que ela cresça e tenha frutos lá na frente. E quem quiser participar, quem quiser ajudar, a gente está sempre aqui disponível e aberto, né, para receber acolhimento de todo mundo. Fala seu @ pro pessoal seguir no Instagram. Lari Gomes Vet, pode seguir aí. Eu trago muitas informações, tento ajudar sempre que possível. Podem me seguir e buscar. Quem precisar, eu faço atendimento domiciliar, atendimento de cães e gatos. E estou sempre disponível para ajudar todos vocês. E é infoentretemento, gente. Ela faz umas coisas muito engraçadas. Vale a pena Ela acompanhar. traz conhecimento de forma lúdica. Justamente. Né? Então, assim, com humor. Então, assim, a gente consegue aprender... Às vezes a gente aprende muito mais de forma lúdica do que de outras formas. Então, temos que seguir Lari. E seguir também Popularizando a Ciência. Arca Bahia. Arca Bahia. E Animaliza Cast. O Animaliza Cast, que a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube. E os cortes vão ser lançados aí no Instagram, pra quem não tiver tanto tempo pra ouvir o episódio todo. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Deixem sugestões, comentários. E é isso, até a próxima. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.